Ok. Então, está gravando, né, para os companheiros e companheiras que não conseguirem entrar hoje. Eu sei que o Alexandre deve estar voltando ainda para São Paulo, que ele veio para o sepultamento da dona Luísa, né? E a Ivone tem aniversário de 2 filhos, um neto, sei lá, é uma bagunça, tá uma bagunça na casa dela. Então, vamos lá. Eu vou fazer a prece de início. Amado Mestre Jesus, com muita alegria no coração, nós, mais uma vez, estamos reunidos em seu nome e em nome de Deus, nosso Pai. Certamente tendo o amparo da equipe espiritual do nosso cantinho, que nos visita a todos, cada um de nós em nosso lar, mas com essa influência positiva, benéfica desses nossos irmãos, a quem pedimos que nos intuam para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. E deixamos a nossa oração entregue nas mãos da equipe espiritual, iniciando a nossa reunião, e essa prece vai para o irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Então, pessoal, nós estamos estudando o capítulo 6, não é isso? Do livro no Mundo Maior. E eu não sei, mas eu tinha marcado, eu não sei se está certo esse ponto, era bem no meio do parágrafo, Isso. e eu falei assim, se encarregou a ciência. Hã? É no meio de um parágrafo que tem assim, se encarregou a ciência de superentender. É nessa linha aqui. Então, Isso, né, Zé? Sim, é que ele pediu para colocar a frase anterior, indubitavelmente. Então tá, legal. Isso. Ok. Então tá bom. Então é esse daí, indubitavelmente. Tá bom. Ok. Então, E é o capítulo 7, Eduardo. é o 7. Ok, beleza. Então, nós vamos, então, recomeçar lembrando, né, que, só para quem não esteve na semana passada, lembrar a importância, né, que a espiritualidade superior dá para a saúde mental das pessoas, das criaturas, que tem um trabalho imenso das equipes espirituais, né, para evitar, né, que a gente vá à loucura, né, vamos dizer assim. Então, é um trabalho muito grande pelas dificuldades, né, do dia a dia. E isso até me chamou um pouco a atenção, porque eu estava conversando com uma companheira de estudos e de trabalho, e aí ela falou assim, né? Nós não sabemos, não conseguimos lidar com os jovens de hoje. E não é uma questão de conflito de gerações. É uma coisa assim, eles parecem mais tristes, eles parecem mais assim, tipo assim, desalentados, eles não têm aquela garra, aquela vontade, aquelas coisas. E aí vem
esses problemas de suicídio, né? Esses estados depressivos lastimáveis que geram doenças progressivas e tal. E eu fiquei pensando, será que é tanta gente que as equipes espirituais não estão conseguindo dar conta? Você entendeu? É uma coisa assim, eu fiquei pensando nisso. Mas é isso. Nós estamos nesse parágrafo, então, né? E a gente parou nesse lugar que é indubitavelmente. Onde que está? Está aqui. Achei. Eduardo, Oi, pode falar. de verdade você pensou isso ou são só ideias soltas? A minha? Que você falou que Não, será ideia que as tosca? equipes... Não, não, não. Não, não, solta. Você acha mesmo isso que as equipes espirituais não estão dando conta? Ou só foi uma ideia solta? Solta. É quase tosca, né? Mas, na verdade, Não. é assim, eu não duvido da providência divina em momento algum. Então, agora eu vou para a ideia solta, né? Mas é que isso, isso que essa pessoa me falou, que é uma pessoa bastante séria, né? E ela estava sofrida, né, com essa coisa, porque nós estamos vendo mesmo um desalento, né, nos jovens e tal. E esses estados depressivos, eles não estão mais assim, eles estão chegando perto das crianças, né? Então, eu falei assim, nossa, será que o número é tão grande que os espíritos não conseguem nos auxiliar? Porque você não pode esquecer que a gente tem o livre-arbítrio, né? E a nossa sociedade brasileira e a sua, a sua contraparte no mundo, do nosso mundo, né? Tem procurado assim experiências de rumos, né? Muito, muito complicados, muito difíceis, né? Quando você vê, né, esses movimentos políticos de dominação do mundo, de olhar tudo pelo materialismo mais exacerbado, é uma escolha que a gente está fazendo. E fazer essa escolha, muitas vezes, é o próprio jovem que ele acaba fazendo essa escolha porque ele quer alguma mudança. Ele não sabe para que lugar que ele vai. Ele faz a escolha para fazer alguma escolha. E, e aí você vê consequências muito danosas para a grande maioria da população mundial. E, obviamente, em particular aqui no nosso país. Então, é um problema sério, e eu pensei a respeito disso. Olhando, tendo esse estudo feito na semana passada, né? Quer dizer, que nós discutimos na semana passada, então eu fiquei aí numa. Mas pode falar. Posso colocar no meu pequeno entendimento, certo? O primeiro ponto que eu vejo é que são crianças nos corpos, né? Mas são espíritos imortais, espíritos velhos. Eu não entendo que estejam reencarnando aqui na Terra espíritos novos. Acho que somos todos espíritos velhos no sentido assim, já não velho de perfeitos, mas velhos de milênios, né? De caminhada. Então, trazemos uma bagagem pesada dentro de nós.
né? Eu trabalho com crianças e eu tenho percebido, a gente olha nos olhos das crianças e vê tristeza, vê desalento. Claro que não em todas, né? Mas a gente vê que ali tem um espírito velho que já sofre, que já tem as suas dificuldades internas, vou colocar dessa forma. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo Uhum. ponto que eu vejo, a Márcia hoje na palestra da manhã lá no Cantinho, quem não pôde assistir, eu recomendo, ela fez uma colocação que ela é muito pertinente, acho que para todos nós, inclusive para a gente olhar para o que está acontecendo em torno. Ao longo aí da nossa evolução aí de milênios, a gente se distanciou de Deus. A gente caminhou para uma independência de arrogância mesmo, né? De que eu posso tudo, eu sei tudo, eu consigo tudo. E a gente se distanciou. E esse distanciamento é óbvio que ele vai trazer dor e sofrimento. E o que eu entendo hoje de todas essas dores, de todas essas dificuldades, porque realmente está assustador você ver crianças assim totalmente desestruturadas, assim, é assustador o que está acontecendo, mas eu considero que é o aguilhão da dor, que é para nos trazer de volta para o caminho, e não necessariamente a loucura, e não necessariamente o desamparo da equipe espiritual, muito pelo contrário, né? Como a gente vê lá nossos irmãos em Divinolândia, muitos estão lá como um sedativo para eles se recomporem e recomeçar. Então eu vejo muito todas essas dores, todas essas questões que estão acontecendo como esse, sabe, esse empurrãozinho, olha, vamos lá, vamos acordar, a vida não é isso que vocês estão pensando, e só que aí a gente ainda vai continuar tendo o nosso livre-arbítrio, né? De escolher, continuar martelando na mesma questão, ou de falar, não, realmente eu estou no caminho errado, eu quero recomeçar. Mas eu particularmente não acredito em momento nenhum que estejamos desamparados. Para mim, eu tenho essa convicção muito forte de que todos somos cuidados. Só que a gente é um pouco teimoso, né? A gente é um pouco teimoso, um pouco folgado, né? Porque ser cuidado é diferente de ser conduzido, manipulado, né? De ser marionete. A gente é cuidado, mas ainda tem os nossos livre-arbítrios. Nossa Senhora, falei demais, me perdoe. É isso. Não, eu acho que é importante expor esse seu ponto de vista, né? Quando eu levantei a questão, é porque passa mesmo pela nossa mente. Por que que está acontecendo tanto assim? Eu concordo com você. Somos todos espíritos velhos, né? Ah, um dos aspectos principais, por que que será que nós nos afastamos de Deus? E aí a gente vai ver que quando você pega as nossas crianças, os nossos jovens, né? Esse afastamento de Deus geralmente vem porque os próprios pais não viram tanta importância em conduzir os filhos para Deus, para a espiritualidade, para a espiritualidade, mesmo no meio espírita. Você vai ver muitos e muitos casais espíritas, né, que não acham importante levar os filhos para evangelização, que acham que podem dar conta só fazendo o evangelho no lar em casa e tudo. E aí, como os próprios pais não dão tanta importância para essa visão de Deus, né, e essa visão da espiritualidade, no caso espírita, de sermos seres espirituais, principalmente, né, e atualmente encarnados na Terra, né, é o exemplo para os nossos filhos, né? E aí os nossos filhos não veem a importância de ter Deus na coisa. Além do que a tecnologia facilita esse afastamento. É muito interessante, facilita.
Eu fiquei muito na dúvida se eu concordava com a retirada do celular da mão dos estudantes das escolas públicas, né? Das escolas de modo geral, que agora parece que é também nas privadas, tá? Né? Eu venho pensando muito sobre essas coisas, e eu acho que é bom mesmo que não tenha, por um bom tempo, para que as crianças e os jovens aprendam a se relacionar, porque eles não sabem, realmente eles não sabem se relacionar. É tudo num egoísmo muito, muito grande. E como espíritos velhos tendo chance de fazer diferente hoje, né, mas não fazendo, a coisa complica. É nesse sentido que eu falei a minha, a minha dúvida, minha sensação, tá bom? Vamos para frente, então? A gente lê um pouco mais? Indubitavelmente, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviço neste particular. Se encarregou a ciência de superintender o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes à zona física, se incumbiu a filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais, confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão. Isso, dá uma palavra. Então, ciência, filosofia e religião. Então, realmente a ciência, né, e ela anda devagar, mas às vezes caminha depressa em algumas áreas, em outras não, mas ela vai tentar desvendar aos poucos tudo aquilo relacionado, né, à, à vida na Terra, aos aspectos científicos da crosta, da vida material, certo? Então, é importante, né, que esse aspecto seja colocado. Não que não possa existir a ciência espírita. Nós conversamos sobre a ciência espírita tendo o fenômeno mediúnico, né, a sua expressão maior, né? Então, não, não tiramos fora a ideia da ciência espiritual, né? Agora, vem a filosofia para entender e fortalecer os conceitos da ciência. Quase sempre, né, o cientista tem, né, também uma filosofia que embasa a sua ciência. Está ali, são aqueles pensamentos todos que vão embasar. E aí seria, né, a, a questão religiosa, né? Quer dizer, quando ele coloca aqui, né, confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, ou seja, a nossa ligação, né, com Deus, né, dando-lhe luzes para a jornada de ascensão, né, ela deveria ter este papel. O problema é que a religião acabou, né, assim como a ciência se tornou materialista, e, portanto, ela não abre espaço para você pensar fora da caixinha materialista, né? A religião também, ela cria um Deus, e esse Deus, né, pode tudo. Esse Deus vai lá e fala: você vai sofrer, você vai ser punido, certo? Você vai ser santo, você é isso, você é aquilo. Ela cria um caminho que não é de ascensão, ela cria um caminho de medo e de dominação humanas, de novo, e não divino, e não a ligação com o divino. Então,
obviamente, você tem aqueles filósofos materialistas, né, que levaram muitas criaturas, né, a, a muita dor e sofrimento, né, a suicídios e tudo. Então, a gente dá aquela parada para pensar, será que é o caminho certo? Né? Então, a ciência, olhando as coisas da matéria, a filosofia, que deveria elevar o homem para fazê-lo pensar nas coisas, né, além do dia a dia, né, pensar naquilo que pode elevá-lo, e a religião como meio de ascensão da alma, realmente ligando o homem ao Criador. Né? Entretanto, todas elas se encaixaram no modelo materialista de dominação política, religiosa, certo? De controle do indivíduo. Sempre, sempre, com o fim de todo mundo andando na caixinha, eu posso controlar e ter a minha vida, né, cheia de luxo, de bom. Eu gosto dos materialistas. Esse é o ponto-chave. Falei demais, me desculpem. Se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor. Senão a gente vai em frente. Vamos Eu vejo a filosofia, eu vejo um pouco diferente, porque ao mesmo tempo que ela tem um que assim de, vamos se dizer, de tratar como você falou, eu acho que ela é o conhecimento, e o conhecimento pelo que você observa. E então ela traz daquele mito, né, aí da mitologia grega, então ela traz para a realidade, né? Não é que ela quer acabar com a religião. Talvez mais para frente alguns mais materialistas, Nietzsche, sei lá, né? Até falam, né, que Nietzsche fala que Deus está morto, né? Aí tem a frase, Nietzsche também está. Mas sei lá, eu gosto, bom, eu estou só estudando o primeiro, né, os estoicos, então eu acho que eles são muito pela razão e verdade. E ela veio primeiro da ciência, né? A primeira, realmente, a filosofia é que vai desenvolver todas as outras ciências que a gente conhece, né? Então, é um emaranhado, né? É, Quando, quando você passa a observar a natureza, né, você pensa, o que é isso, por que aquilo? Aí vem, né, a busca científica. Então, a ciência, como nós a conhecemos formalizada agora, né, pelo menos para nós no mundo ocidental, ela aparece aí como uma estrutura organizada de ciência, na época do Newton, né, um pouquinho depois, na verdade, Descartes e tudo. Agora, sempre tivemos os filósofos, que observavam a natureza e também tinham a, a visão de como que esse conhecimento da natureza podia nos trazer, né, o conhecimento da vida, melhorar a nossa vida e tudo. Então, eu entendo que a ciência ela surgiu, obviamente, depois da filosofia. sim. Então, vamos lá, vamos em frente, então. A crença religiosa, todavia, mormente nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal cometimento. Falta-lhe pessoal adequado. Isso. Isso dá essa paradinha. Falta-lhe pessoal adequado. Né? Por que ele fala isso? Porque são poucos os religiosos, né,
em todas as crenças religiosas formais, né? Que realmente praticavam a religião no seu conceito principal. Por quê? Porque as religiões se formaram em grupamentos em que você tem um chefe, um conjunto de chefes, né, que usam a religião para a dominação. Então, por mais que você seja um religioso aberto a coisas novas, se você está dentro de um determinado grupo religioso, você se, você se prende àquilo que eles permitem que seja dito. Então, falta pessoal qualificado para tratar a religião naquilo que deveria ser tratado realmente, a nossa ascensão a Deus, a nossa religação com o Criador. É por isso que ele fala isso, e isso para mim, sabe, me chamou muito a atenção, né? Ele falar, falta-lhe pessoal adequado. Bom, vamos lá. Enquanto a edificação científica no mundo se apresenta qual árvore gigantesca, abrigando em seus ramos refertos de teorias e raciocínios as inteligências encarnadas, a religião, subdividida em numerosos setores, dá ideia de erva raquítica a definhar no solo. Você veja, e é por causa disso que o homem substituiu a religião pela ciência. E a ciência materialista. Por quê? Porque é uma ciência que eu vou desvendar os mistérios da natureza. Então, quando eu descubro uma coisa, veja o quão importante eu sou, porque, certo? Você não precisa de Deus, eu já sei como é que funciona isso. Não precisa de um Deus para explicar que esse negócio existe ou como existe. Certo? Então, aí a humanidade, aos poucos, foi substituindo a religião pela ciência, pelos ditos dos cientistas. E está cheio de cientistas no mundo, por quê? Porque ganha dinheiro, porque vive bem, porque, né, se torna importante, é narigudo. Quando eu falo narigudo, né, é orgulhoso, é egoísta. Você pega os dirigentes de diversos laboratórios de pesquisa no mundo, são extremamente arrogantes, mal educados, não conseguem olhar as contribuições de todos que estão ali trabalhando com ele. É um absurdo. É um absurdo. Você pensa que é fácil você ficar sob as garras de um cientista famoso, poderoso, que consegue muito dinheiro para fazer as coisas? Não é, não. Eles pisam em cima. Eles pisam em cima e realmente são brutais, né? E são eles que estão definindo para nós todos, né, como que nós devemos viver. Então, essas coisinhas aqui que me deixaram maluco por uma semana, até eu conseguir ter um outro celular para poder fazer um monte de coisas que eu tinha que fazer, essa porcaria aqui é uma droga para mim, né? E o pessoal acha que não, você tem que ter o seu celular, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E a gente embarca nessas coisas, esquecendo a parte real, né, do ser, que é o ser espiritual que está aqui dentro de nós. É esse o problema. Você tem um monte, e aí a religião se torna quase raquítica. Lembrando, certo? Vamos pegar assim, pega o espiritismo no Brasil. Somos quantos espíritas no Brasil? Alguns milhões?
talvez agora esteja chegando a 8 milhões, 10 milhões. Ah, não, mas você tem que ver aqueles que não são, não dizem que são espíritas, mas eles aceitam as ideias espíritas. Ah, tá bom. Vai para 12, 15. Vivenciam isso? E nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados. As grandes religiões, você tem, né, essas grandes religiões tendo adeptos 1,5, 1 bilhão, 1,5 bilhão e assim por diante. Só que todos presos nas ferramentas definidas por aqueles que dirigem esses grupos religiosos. Não dão a liberdade de pensar, a liberdade de agir, né? E de se responsabilizar pelos seus atos. Fala, Renato, desculpe. Eu fico falando demais. Perdão, gente. Está muito reacionário hoje, Eduardo. Não, só complementando aqui essa erva raquítica, a gente não pode esquecer que para o homem de ciência, aquele que tem um raciocínio mais voltado para a lógica, o Deus que apresentaram para eles é completamente incoerente. Então, ele mesmo da ciência não busca esse Deus, porque do jeito que é colocado, não é possível, porque ele não é lógico. Então, eu acho que tem um conjunto aí, não é só o cientista se afastar. Oi, mãe? Não é só o não precisar de Deus. Exatamente, ele não vai precisar daquele Deus que ele vê que é uma coisa que não faz sentido. Né? Então, tudo isso contribui para que a gente se afaste. E a caixinha é perfeita, é o poder como sempre. É o poder constante. Fala, Antônio. Nós estamos tocando num assunto bem interessante, né? E nós estamos cutucando a base aí da doutrina espírita, né? Ela tem a proposta de abranger, né, o tripé, né? A filosofia, a ciência e a religião. E uma coisa que eu vejo assim, a grande vantagem que a gente encontra na doutrina espírita é que ela nos dá autonomia. Ela vai trabalhando de maneira que você não começa a depender dessas verdades que são impostas. Porque você fala, tudo bem, é o direito da pessoa pensar o que quiser pensar, né? Mas a gente ganha ferramentas para a gente desenvolver o que significa Deus, né? Pode ver que a doutrina espírita inicia com a pergunta: quem é Deus? Se a gente não entender essa pergunta, não trabalhar, a gente não entende o livro dos Espíritos, porque o Kardec não começou à toa com essa pergunta: quem é Deus? Né? E a resposta, ela é base para a gente compreender os demais, né? Porque senão você não entende. Você é espírito eterno, beleza, a partir do momento que você é criado. Mas você tem um pai, e esse pai, né? A gente começa a trabalhar tudo isso. Né? Quando a gente entra na questão da ciência espírita, a gente entra na metafísica. Mas é uma ciência, que ela nasce das perguntas aos espíritos superiores que são confrontados de vários médiuns, de vários centros, de vários países, e ali vai havendo uma congruência, né? E se formando uma doutrina consistente, que a gente consegue entender, né? Mas a gente tem que tomar esse cuidado de estudar ela e ir estudando realmente, compreendendo, né? Não pode pular etapa, senão a gente acaba ficando uma lacuna e gerando dúvida. E a gente vê hoje no movimento, mesmo no movimento espírita, uma tentativa de dogma, de se criar dogmas dentro da doutrina. Por quê? A gente agora está aquele negócio assim, daquela verdade inquestionável, né? Então, tem um médium lá, dá uma opinião dele, ele não aceita da pessoa questionar. E a doutrina espírita, na sua linha filosófica, é a doutrina do porquê. Ele fala: pera lá, deixa eu entender bem o que você está falando aí. Me explica isso aí melhor. Não estou entendendo. E a pessoa se ofende às vezes, né? Porque você não está entendendo. Né? A pessoa faz algumas afirmativas, né? Aí começa a ficar essa história, e começa, em vez de ajudar, confunde todo mundo, né? Então não podemos sair da base.
E quando a gente fala de religião espírita, nós estamos falando do cristianismo. Nós estamos falando de Jesus. E esse é outro problema que nós estamos enfrentando dentro da doutrina. Estão querendo tirar Jesus da doutrina espírita. Acabou tudo. Cai, todo o alicerce da doutrina, em termos da moral, está no Cristo. Então, nós temos que estudar, como Kardec estudou no Evangelho segundo o Espiritismo, entender as passagens, pesquisar, usar Emmanuel, né? Porque o Emmanuel ele vai aprofundar mais ainda a questão do Evangelho, a compreensão das passagens. A gente pega a Gênesis também, que é riquíssima também nessas análises, né? A questão do bem e do mal. Quer dizer, o que nós ganhamos dentro da doutrina espírita? Nós ganhamos a autonomia de pensar. Agora, essa questão da gente ser poucos, eu fico pensando assim, se a gente começou com 12, né? Tá bom demais, tá ou não tá? Nós temos menos de, nós somos com 160 e poucos anos de doutrina, não é isso? Olha quanta coisa tem acontecido, né? Na França, aquele movimento com Camille Flammarion, com Ernesto Bozano, são obras que a gente às vezes nem estuda, mas são riquíssimas, né? A gente pega as obras de Ivone Pereira, quanta coisa interessante a gente tira ali daquele material. Agora, se a gente ficar preocupado com os outros, essa linha materialista e tudo, nós temos que fazer muito bem o nosso trabalho. Que isso vai tocando os corações. Sabe por quê? As perguntas básicas, como os mineiros de onde eu vim, de onde eu vou, né? Essas questões são universais. Os materialistas tentam fugir, né? Não tem mais nada e tal, mas fica um vazio, não fica? E eles vão, gente. Se a gente não ficar também, vamos dizer assim, nos afastando, né? Se a gente se aproximar com respeito, entendendo e tudo, a gente é um elemento de mudança. Porque a gente está alinhado com Cristo. Agora, quiser tirar o Cristo fora, aí não vai dar certo, né? Na minha visão, né? Eu acho assim muito rico esse assunto que você está tocando aqui, é um assunto bastante importante para nós, que estamos estudando o Evangelho, estamos estudando a questão da metafísica trazida por Kardec, né? A questão da ciência espírita, né? Que dá um suporte a isso. É muito importante, porque, gente, Jesus está contando com a gente, né? Está contando com a gente. É pouco, né? A criança é a nossa família. Né? Sem obrigar ninguém a nada e tudo, mas faça o seu exemplo de vida algo para tocar os corações. Não é? Então, a gente tem essa tarefa. Jesus começou com 12, gente, não esqueça disso, não. E um ainda traiu ele ainda. Né? É muito interessante. É muito interessante. É isso, né? Acabei falando muito também. Não, que isso. Vamos lá. Vamos continuar lendo, então. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos que assoberbam os círculos da fé. Se há investigação do conhecimento, basta o valor intelectual. O problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. A primeira requer observação e persistência. O segundo, todavia, implica vocação para a renúncia. À vista disto, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Nosso serviço, portanto, em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo. Forçoso é convir, no entanto, que se o programa dá motivo a preocupações, é também fonte de prazer. Experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílio aos mais novos. Indiscutivelmente, somos, em humanidade, uma só família. Isso. Então, veja bem, né? Ele toca num ponto crucial. Porque a doutrina espírita é lógica. Ela tem bases científicas, né?
Só que o ponto fundamental que ele está dizendo aqui é que não basta a lógica, não basta a ciência do ponto de vista do espírito imortal. O ponto-chave aqui é o sentimento. É realmente um trabalho de renovação interior, de se decidir. O Antônio estava falando aí, nós somos trabalhadores da seara de Jesus. E Jesus é todo amor. Então, o aspecto religioso tem que ter esta base. E o Espiritismo coloca assim, Jesus disse, sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? E, portanto, ele é o nosso guia. E é na sua seara que nós vamos ter que trabalhar. E, para isso, nós temos que mexer com os nossos sentimentos. Né? Temos que mexer com os nossos sentimentos. E aí ele diz que existe um grande contingente de trabalhadores no plano espiritual precisando, né, de gente disposta a colaborar com eles nessa tarefa de socorro, né, à humanidade. Então, o foco, ele diz assim, o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. A ciência, sim, você tem que repetir, repetir, observar, repetir, corrigir, repetir, fazer de novo, observar, né? Então, você tem que persistir na busca até chegar na solução, né? Quem vê o filme da Marie Curie vai perceber o quanto que ela foi uma batalhadora, né? Então, o trabalho é árduo, realmente, do cientista, né? Agora, o trabalho, por exemplo, do Kardec, né, foi extremamente valioso e ele se tornou, bem como todos os médiuns, todos aqueles que compartilharam com ele, né, da implantação do espiritismo, tinham essas altas doses de sentimento, para que a espiritualidade superior pudesse trazer, né, a doutrina para todos nós. E agora nós estamos com este conhecimento, né, sendo os trabalhadores, né, que deveríamos estar dispostos a ajudar esses espíritos, né, a fazer o bem que precisa ser feito. Então, eu achei bacana esse final, né, porque ele, ele coloca a necessidade de ter pessoas aqui capazes de poder ajudar, para eles também poderem ajudar. Né? É isso que eu pensei. Comentários? Como ele coloca no final, indiscutivelmente, né, somos somos em humanidade uma só família. Ele diz, experimentamos o contentamento dos irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílio aos mais novos. Quem ia falar aí, que levantou a mão? O Porto saiu da reunião, foi por isso. Ah, Né? tá. Okay. Abraço para todo mundo aí. Ah, tá bom. Comentários mais? De alguém? Não? Então, vamos em frente, então. Verificando-se pausa natural nos esclarecimentos de Calderaro, indaguei curioso.
Como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios? Indiscriminadamente? Não, explicou o interpelado. O senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias, quase sempre. É a força intercessória que determina os processos de ajuda. A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior ou surgida do fundo vale, onde se agitam as paixões humanas, é, a rigor, o ascendente de nossas atividades. Olha só, olha só que coisa mais interessante, né? Não é à toa, a coisa não ocorre indiscriminadamente, né? Nós temos que lembrar que existem preces e preces. Existem aquelas preces que são preces, eu vou chamar de materialistas, né? E aquelas preces que pedem e se colocam mesmo submissas à vontade divina, mas dizendo: meu Deus, me ajuda. E aquilo tem fervor, aquilo ali tem fé, tem certeza do auxílio. E não aquela prece: ah, Jesus, me ajuda a ganhar na loteria para parar com esse sofrimento todo que eu tenho, que eu preciso de dinheiro, que eu isso, que aquilo. Né? Então, é muito interessante isso. Aí ele fala assim: o senso de ordem preside-nos, né, a atividade em todas as circunstâncias, ou seja, não é indiscriminado e não é de qualquer jeito. Né? A espiritualidade superior traça diretrizes para todos os servidores que estão na linha de frente para fazer o trabalho. Né? Lembra que o caldeirado sempre se liga a espíritos, né, que estão na colônia, né, espiritual, que é o nosso lar, para poder falar: bom, o que eu vou fazer? Vou fazer isso, vou tomar tal providência. Ele fica conhecendo o teor da situação para poder ajudar aqui ou ali. Então, ele está sempre ali. Aí ele fala uma coisa que quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas, né, ou pelas petições, né, declaradas, provenientes, né, da zona superior, ou surgida do fundo do vale, né, no fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas, é, a rigor, né, o ascendente de nossas atividades. É a prece. E é lógico que existe autoridades espirituais capacitadas a perceber a necessidade e como vai ser o auxílio. Até onde que pode ser esse auxílio. Tudo aquilo relacionado, né, com o auxílio solicitado. Então, pode vir das esferas superiores e pode vir também do fundo vale de sombras e de sofrimento. O que importa é a fé, é aquele negócio que sai do fundo do coração. Me ajude. Preciso de ajuda. Deus, eu preciso que meu filho seja ajudado. Né? E havendo autorização, o auxílio vem. Comentários?
Não? Vejam a importância da prece, gente. Vejam a importância da prece. É a prece que determina como que o auxílio vai chegar. Vamos lá. Disponha-me a formular certa pergunta, oriunda de velhas concepções do separatismo religioso, quando Calderaro, percebendo minha ponderação, prestes a exprimir-se, acrescentou calmo. Não aludimos aqui a orações ou a aspirações de correntes idealísticas determinadas. O dístico não interessa. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina, aduzindo nossas novas forças ao bem, onde ele se encontra, independentemente de fórmulas dogmáticas ou não com que ele se manifeste nos círculos humanos. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. Isso. Então, essa resposta do Calderaro, né, à pergunta mental do André Luiz, né, ela é categórica. Não é se é o padre que está fazendo, se é o pastor que está fazendo, se é o rabino que está fazendo, né, não interessa. Se é aquela pessoa que está no sofrimento, que está fazendo a prece, e como ela faz a prece, né? O importante é que esta prece tem força suficiente para vencer essa zona de sofrimento aqui na Terra, ligado à crosta terrestre, e chegar à espiritualidade superior. Certo? Ela tem que chegar. E quando ela chega, ela tem poder, ela tem força. E não interessa religião, não interessa credo nenhum, não interessa as fórmulas, faz tantas Ave-Marias, faz tantos Pai Nossos, certo? Para conseguir isso que você quer. Não, não existe isso. E se fizer e ganhar, é porque ela tem fé e fez aquilo acontecer, né? Muitas vezes a pessoa acredita que só vai conseguir se fizer uma promessa para conseguir aquilo, aí consegue e fala assim, agora eu tenho que ir lá pagar a minha promessa. Né? Por que que ela conseguiu? Porque ela tinha fé de que Deus ia ouvir a prece. Então é importante a gente perceber, né, que as fórmulas, a forma de como que isso vai chegar, não importa. O que importa é aquela prece nascida do coração, da mente e da força de vontade, né, e da força do acreditar que a espiritualidade superior, que Deus vai prover aquilo que nós precisamos. Lembrando sempre, ele provê aquilo que nós precisamos, ele pode não nos dar aquilo que nós queremos, mas aquilo que é o melhor para nós. É muito importante a gente perceber isso. Né? Vamos encerrar por aqui. Então, vai começar, né, uma nova, a esta altura das lições, tarará, 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 então ele para aqui. Tá bom? Quem quer fazer para mim a prece de encerramento? Tem alguém com muita vontade?
Vamos lá, gente. Já falei demais hoje. Não? Tá bom. Então eu faço. Amado Mestre Jesus, queremos agradecer neste momento as trocas de ideias, o aprendizado que vem da espiritualidade superior, tratando de aspectos do nosso dia a dia, mas que são muitas vezes negligenciados por nós, que nós nem paramos para pensar. Tal turbilhão em que muitas vezes nos encontramos, mas que com esta oportunidade bendita de nos reunirmos em seu nome, com a presença em nosso lar de espíritos queridos e amigos, temos a chance de, por alguns minutos, aprender um pouco mais sobre a vida e sobre as aplicações do Evangelho no nosso dia a dia para o aprimoramento do nosso ser. E que nos aprimorando, poderemos ser melhores trabalhadores da sua seara, Senhor Jesus. E é com a certeza do amparo divino para nós, para os nossos entes queridos, não somente para hoje, mas ao longo de toda a semana, até a semana que vem, quando nos encontramos novamente, que nós encerramos o nosso estudo, ofertando a prece de Pai Nosso em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pronto, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa Até noite. durante a semana aí. Abraços e beijos. Boa Até. semana. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Oi, Eduardo. Oi. Tem um físico italiano de 93 anos, acho ele uma graça, da Sicília, de Trapani. E ele fala muito, ele tem postado muito essa relação da fé